Todo mundo começa a sair do trem. E aí você tem que tomar uma decisão. O que será que eu faço agora? Será que eu pego um ônibus? Será que eu aviso? Você começa a avisar, manda mensagem. Aí você já vê aquelas pessoas já gravando assim. Gravando a multidão, já para mostrar para o patrão que ele não está mentindo. E aí você desce, você toma essa decisão. Vou descer e vou pegar um ônibus. Você desce, tá uma fila, mas dá para entrar, tranquilo. Você senta no ônibus, entra, o ônibus começa a sair, mas aí vem um tranco de novo. O ônibus freia e alguém desesperado para entrar também no ônibus. É uma mulher. Ela está vestida com, sabe aquelas roupas de como quem trabalha em clínica médica, em hospital, aqueles coletes, assim? Como quem trabalha com saúde, com vida. Ela entra correndo, ofegante, desesperada no ônibus. E aí ela começa a falar com o motorista. Caramba, é fogo, né? É fogo. A pessoa quer se matar? Por que ela não faz em casa? Era mais fácil, né? Ela ficava em casa, dava um tiro, tomava um veneno. E não atrapalhava a vida de ninguém. Eu vou chegar atrasada. E aí ela fica. Eu estou falando de uma situação que eu vivi. Em um dos momentos mais frágeis da minha vida. Eu não presenciei, obviamente, mas eu visualizei aquela situação, a situação de uma vida que se perdeu. E tudo que as pessoas conseguiam enxergar era a própria vida. Era o atraso que ia ser causado para a vida dela. E, às vezes, a gente está diante dessas situações e a gente só consegue ver um recorte. Só aquele pedacinho, só o final de uma vida. E algumas vidas ficam marcadas por esse finalzinho. Eu quero contar para vocês, conversar com vocês sobre a história de uma vida que ficou marcada por esse final. Mas eu estou falando de vida. Guarda isso. O povo de Israel queria um rei. Porque eles queriam ser iguais a todo mundo. Opa, todo mundo tem? A gente também quer. Só que eles tinham um rei. Eles tinham um rei. O rei dos reis era quem estava com eles. Mas eles rejeitaram esse rei. Eles disseram, nós queremos ser como todas as outras nações. E esse rei, porque era pai, deu um rei de presente para eles. Escolheu dentre todos os homens de Israel, um que era bonito, que era alto, que era um empresário. O que será que Israel teria feito se soubesse que, apesar de tudo, aquele homem que eles olharam e falaram, esse é o nosso rei, viva o rei, era, na verdade, um homem extremamente inseguro. A gente está falando de Saul. Quando Saul é ungido, quando Saul vai ser ungido, ele conhece o profeta Samuel, ele indaga o profeta, ué, mas eu? Logo eu. Pequeno. Logo eu, não. Eu sou o menor de todos. E aí a gente vê que aquela insegurança escondido dentro de uma bagagem. Sabe por que Saul estava escondido? Ele tinha medo de rejeição. E às vezes esse é o medo que toma a nossa vida. Medo de gente. Medo de pessoas. O que as pessoas vão falar de mim? O engraçado é que essa autoestima baixa,
essa insegurança, por mais difícil de ouvir que seja, na verdade é pura arrogância. Nós temos medo de que os outros vejam, de que os outros não vejam em nós aquilo que nós já vemos em nós. Medo de não corresponder às expectativas. E é engraçado que durante todo o reinado de Saul você vê ele buscando incessantemente por essa aceitação de ele queria que as pessoas vissem ele, ele queria que as pessoas amassem ele, que elas dessem crédito para ele. O tempo todo. Ele busca isso. O tempo todo ele coloca a aceitação dos homens no lugar do amor de Deus. Samuel diz: eu vou com você, só que você vai ter que ir para esse lugar, você vai esperar 7 dias. Eu vou chegar lá. E a gente vai oferecer holocaustos, sacrifícios. Mas você vai ter que esperar 7 dias. Ele vai. Começa a esperar e cadê? Nada de Samuel. Samuel não chega, Samuel não vem. Os filisteus estão ali ameaçando atacar. E cadê Samuel? Passam 7 dias e nada do profeta. E o povo começa a se dispersar. O povo que tinha se reunido, que tinha acreditado naquele rei, começa a não acreditar muito naquele rei. Começa a não confiar muito naquele rei. E aí o que ele faz? Ele oferece sacrifícios sem Samuel. E ali começa uma perda de credibilidade do reinado de Saul. O que eram 2.000 soldados, agora só tem 600. As pessoas começam a não acreditar mais nele. Porque se nem ele mesmo acreditava nele, como é que alguém ia poder olhar e enxergar isso nele? Engraçado é que nem o filho. O filho dele fica preocupado e aí ele diz assim: não, quer saber? Então eu vou. Eu tenho que fazer alguma coisa. Jonatas sai com o escudeiro, vence os filisteus. Na verdade, ele derrota os filisteus numa batalha incrível. É incrível ler aquilo, ver aquilo que Jonatas faz. E olha a frase que Jonatas diz: nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. E aí começa a ver ali, Saul vê de longe, no acampamento, que está acontecendo alguma coisa no acampamento dos filisteus, ele não sabe muito bem o que é. Ele chama o profeta e diz: ei, traz a arca, traz a arca. Aí ele começa a ver o tumulto assim, e aí ele pensa: não, melhor não, deixa, não precisa trazer não. Não precisa trazer. Acho que dá. Acho que a gente consegue. Sem Deus a gente consegue. Essa confusão que começa a permear a mente de Saul é o que resta para quem coloca a vontade dos outros acima da vontade de Deus. Ali começa um processo de derrocada na vida de Saul. Deus estabelece que ele não mais teria o reino por ter desobedecido à vontade de Deus. Só que olha que incrível. O Deus que disse que ele não teria mais um reino, dá essa chance para Saul. Ele diz: você será o meu instrumento de juízo sobre a vida dos amalequitas. Você vai lá e você vai cumprir a minha vontade sobre a vida daquele povo perverso. Você vai destruir todos eles e eu não quero que sobre nada. Saul vai. E ele até destrói.
Ele mata todos os amalequitas, mas aí ele deixa o rei amalequita vivo. Ele deixa o rei vivo. E é aquilo que interessa. Alguns bois, algumas ovelhas, alguns jumentos. Ele deixa tudo isso vivo. Quando Samuel se aproxima, ele vem todo alegre. Olha, Samuel, nós cumprimos a vontade de Deus. Nós fizemos aquilo que Deus queria. E aí Samuel olha e fala assim, mas por que eu estou ouvindo um barulho de ovelhas? Deus não falou que era para destruir até as ovelhas? Que era para não sobrar nada? E aí Saul diz, não, Senhor, mas como assim? Não, a gente deixou, eu deixei o rei vivo, mas eu matei todo mundo. E foram os soldados. Os soldados que deixaram as ovelhas vivas. Foram eles. Eles deixaram as ovelhas vivas. A gente ia prestar um sacrifício depois para Deus, louvar o nome de Deus. E nesse momento, o mais engraçado é que sabe o que estava acontecendo quando Samuel chega? Saul estava erguendo um monumento a ele mesmo. Tudo que ele conseguia enxergar era ele mesmo. E aí fica muito claro como todo esse medo, toda essa insegurança, na verdade, era só que ele colocava a vontade dele acima da vontade de Deus. E toda essa arrogância levou Saul a viver uma vida de medo. Samuel diz para ele, sacrifício? Não. A obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação e a arrogância é como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele te rejeitou como rei. Saul vivia uma vida de medo. Medo de si, medo dos outros, medo do que os outros iam falar, medo de perder o reinado, medo de perder a credibilidade, medo de tudo. E aí você pode pensar, mas será que essa é a razão do fim? Será que esse é o motivo que leva Saul ao fim? Olha que engraçado. Um abismo chama um outro abismo. Saul começa a ter inveja daquele que havia sido levantado por Deus para ser o novo rei. E a gente começa a enxergar uma pessoa totalmente desestabilizada. Sem chão, sabe? Sem nenhum parâmetro, sem nenhum limite. Até que chega um momento muito trágico em que Saul, nessa perseguição incessante por Davi, nessa vontade louca que ele tinha de tirar a vida de Davi para não perder o seu reinado, na inveja que corroía o coração dele, ele se dirige até a casa dos profetas. Chega lá e pergunta, será que ninguém ia me avisar que Davi tinha ido para cá? Vocês não iam me falar nada? O que eu sou para vocês? O sacerdote diz assim, Senhor, eu nem sei o que está acontecendo. Como assim? Eu nem sei. O que está havendo? E naquele dia, Saul mata 85 profetas à espada. E todos os habitantes daquela cidade, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Ele dizima a casa dos profetas.
E olha o que acontece. Samuel morre e Deus para de responder. E talvez não fizesse sentido para Saul naquele momento, mas é engraçado quando a gente percebe que muitas pessoas ficam se perguntando onde está Deus, cadê Deus? Só que, na verdade, o que as pessoas escolhem é viver uma vida longe dele. E Deus não quer que ninguém viva um relacionamento tóxico com ele, não. Se você escolhe viver uma vida longe de Deus, ele vai escolher viver uma vida longe de você. Ele não vai te obrigar. Mas os filisteus continuavam a atacar. E quando Saul viu o acampamento filisteu, ele ficou apavorado, cheio de medo. E Deus não respondia. De todas as formas que ele tentava, Deus não respondia. Deus se calou. Então Saul decide fazer aquilo que antes ele já havia proibido. Ele havia estabelecido um decreto que as pessoas que consultavam espíritos, todos os médiuns, todas as pessoas que liam mão, todas essas pessoas seriam banidas de Israel. Ele estabeleceu esse decreto. Então ele chama os homens e pergunta: será que tem alguém ainda? Será que tem algum médium? Vocês conhecem alguém que possa me trazer uma resposta? E aí ele vai até uma cidade, Endor, e consulta uma médium. E ouve a voz de um espírito que ele entende que seria Samuel. Ele entende. É assim que está escrito. Que seria Samuel. Depois de um tempo, os filisteus atacam a cidade. E é engraçado você pensar que, de fato, Saul podia não ter ouvido a voz de Deus em momento nenhum, mas ele ouviu a voz daquele espírito. Você já sentiu isso? Às vezes você tem tanto medo de uma coisa, que uma coisa acontece, que você acaba criando todas as situações para que aquela coisa aconteça. Você não quer que aconteça, mas você só caminha em direção àquilo. Os filisteus atacam, destroem o exército, matam os príncipes. Saul é alcançado por flechas que o atingem mortalmente, mas ele não morre na hora. Então, ele pede para o escudeiro: me mata. Me mata, porque eu não posso passar essa vergonha de ser morto por esses filisteus, esses homens incircuncisos. Eu não posso passar por essa vergonha. O escudeiro fica com medo, a gente não sabe muito bem por quê, mas talvez seja porque ele estava diante do ungido de Deus. Ele fica com medo e diz: não, Senhor, eu não vou fazer isso. E aí Saul se lança sobre a sua espada. O escudeiro, quando vê aquilo, faz o mesmo. Saul foi morto pelo seu próprio medo. E ele escolheu seguir o engano. Ele escolheu seguir a mentira. Desde o começo da sua trajetória como rei, ele teve medo. Por pouquíssimas vezes, ele ouviu a voz de Deus. E é muito trágico entender a partir da história de Saul que de fato significa dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele escolheu viver pelo engano. Escolheu não crer. E por isso ele não se tornou galardoador. Ele não recebeu o galardão de Deus. Só que eu falei que era uma palavra de vida, né?
Eu trouxe essa história justamente para que a gente entenda. Justamente para falar com você, que talvez tenha acordado hoje, ou essa semana, e o primeiro pensamento que veio na sua mente, talvez tenha sido: nossa, seria tão bom se eu não tivesse acordado hoje. Para você que não encontra mais um sentido. Sim, sem fé é impossível agradar a Deus, mas o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. A história de Saul não é para ser entendida como uma história para nós, de morte, não. A história de Saul não é sobre Saul, não é sobre nós. A história de Saul é sobre a misericórdia de Deus. Saul reinou por 40 anos e desde o primeiro momento ele não acreditou na promessa que Deus estava estabelecendo para ele. Mas foram 40 anos que Deus permitiu. 40 anos que Deus deu várias coisas para ele que ele não conseguiu enxergar. Depois que Saul morreu, os homens de uma cidade que ele havia salvado se juntaram no meio da noite, correram perigo de vida para recolher os corpos dele e dos filhos dele que haviam sido mortos. Saul não viu que enquanto ele buscava o respeito de outras pessoas, ele já tinha respeito. Já haviam pessoas que o amavam. Ele não viu o respeito de Davi. O quanto Davi tinha ele em alta conta. Quantas vezes ele dizia: aquele é ungido do Senhor, ele não pode ser tocado. Davi escreve um cântico de saudação à vida de Saul e à vida de Jonatas. O homem que ele mais odiava era alguém que respeitava ele como se fosse um pai. E na hora de ser pai, Saul não enxergava que ele tinha do lado dele um príncipe guerreiro. Um homem que, quando Davi olhou para ele, disse: o seu pai quer me matar. Jonatas disse: não, pelo amor de Deus, nem pense nisso. Meu pai nunca faria isso. Todas as probabilidades evidenciavam o caráter de Saul, mas Jonatas estava sempre tentando ver o melhor dele. E ele não viu isso. Ele lançou a sua lança contra o próprio filho. Ele não viu quantas vezes Jonatas estava intercedendo pela vida dele. Saul também não enxergava aquilo que Deus enxergava nele. Ele se via como pequeno, ele se via como nada, mas Deus olhou para ele no meio de uma geração rebelde e viu um líder. O medo que corroía Saul é o mesmo medo que provavelmente é a primeira emoção que a gente teve. A primeira emoção, a mais primitiva. A gente nasce e a gente só conhece duas coisas: estar vivo ou não. E aí a gente chora porque a gente não entende o que está acontecendo. É medo. Mas existe uma diferença entre medo e temor. Medo é quando eu não sei o que vem. Temor é quando eu tenho certeza de quem o meu Deus é. Eu sempre dizia para o meu irmão, quando eu estava fora da igreja, né? Eu não quero crer, eu quero saber. E aí meu irmão Yukias, ele olhava para mim, Beatriz, pelo amor de Deus,
Quando não existe nenhuma possibilidade, a fé é um salto de lógica. Quando não existe nenhuma possibilidade, crer em Deus é tudo o que você precisa. Você não precisa de nenhuma possibilidade, você precisa crer em Deus que traz à existência a possibilidade. Crer em Deus que expulsa todo o medo que pode estar consumindo a sua vida. Todo o medo de Deus. Porque o medo implica em castigo, é o que João nos ensina. Você acha que ele vai te punir, quando na verdade tudo que ele quer é te ensinar, tudo que ele quer é te mostrar o quanto ele é na sua vida. Quem tem medo não pode estar aperfeiçoado no amor dele. E é isso que ele quer. Sabe qual que é o contrário do medo? Sabe qual que é? Confiança. Aí às vezes a pessoa está morrendo de medo, está toda ansiosa, a gente vai nela e fala, calma. Ela, que calma. Quando a gente está com medo, a gente precisa de confiança. A palavra confiança vem do latim confide. Significa com fé. Lembra do fiador? O que é um fiador? É uma pessoa que quando você não tem como pagar, ela vai lá e paga no seu lugar. A sua fé está depositada no fiador. Onde está a fé do fiador? Em você? Não. A fé do fiador está nele mesmo. Ele diz, eu posso pagar. E o seu fiador diz para você, eu já paguei. A gente acredita nessa mentira de que nós não podemos, de que nós não temos. Sabe quem contou essa mentira? Quem tem contado essa mentira de que a existência não vale a pena, de que a vida não vale a pena, de que não tem sentido, foi aquela serpentinha. Desde o começo, tudo que ele quer é te levar a entender que a vida não vale a pena. Isso é mentira. Deus te chama para uma existência abundante. Deus quebrou o laço do passarinheiro. E hoje você é livre. Hoje você tem possibilidade de recomeçar. E é incrível. Quando eu penso nisso. Quando eu me vi ali, na frente da minha espada. E hoje eu entendo tantas coisas. E hoje eu fico pensando, graças a Deus, esse laço foi quebrado. Graças a Deus. Porque se eu tivesse atravessado a linha que Saul atravessou, eu não teria a oportunidade de ver o que eu vi ontem. Sabe o que eu vi ontem? Eu vi o céu aberto ali em cima do Queralux. Eu vi vida transbordando no Queralux. Se eu tivesse tirado a minha vida, eu não ia poder ver isso. Eu não ia poder ver a Ariadne falando, tia, sabe o que aconteceu? Eu estava na escola, eu vi uma pessoa e ela disse que ia tirar a própria vida. E eu falei de Jesus para ela. E ela está viva. Eu não ia poder ter a oportunidade de estar ali, no meio dos adolescentes, vendo eles fazendo bagunça e rindo, e ver um menino rindo do meu lado, e eu ficando com raiva dele, porque ele estava rindo, e ele não parava de rir, e ele, ai, que chato, estou com fome, tia, que horas acaba? Estou com fome, ai, que chato, e eu com raiva, já ficando com raiva. E aí a gente começa a conversar, começa a falar. E aí a Lu fala, vamos orar, né? Vamos orar por eles. Eu, bem assim, desse jeito aqui, sentada do lado dele, assim, tá bom, vamos orar. Espírito Santo, revela.
E aí, quando eu olhar para o lado, eu ver um menino se acabando de chorar. Eu não teria a oportunidade de fazer uma ministração simples para os meus olhos. Vai falar da coisa mais grandiosa. Eu pensar na minha cabeça, eu não estudei muito, não preparei muito, mas o que eu vou falar? Eu vou contar a crucificação todinha. E aí eu começar a contar todos os passos de Jesus carregando a cruz, os cravos nas mãos, a coroa de espinhos, os xingamentos. Ele morreu pelos seus pecados. E aí ver aquelas crianças chorando, ouvindo o sacrifício do nosso Deus. Eu não teria a oportunidade de estar lá ministrando, falando para eles na salinha sobre batismo, fazendo assim um batisminho com água, assim, mostrando para eles. E aí falar, é porque o batismo, né, é um selo, um reconhecimento do momento em que você levantou a mão e aceitou Jesus. E aí vê a menina Yasmin falando, tia, eu quero me batizar, mas espera aí, eu tenho que aceitar Jesus? E aí eu quero. Assim, com a mão levantada. Aí eu vou chamar a pastora Márcia. Eu não teria essa oportunidade. Mas você sabe que eu falo isso não é para mim, não é para minha glorificação, não. Se eu estou viva hoje, se você está vivo hoje, se você não atravessou essa linha hoje, é porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas duram para sempre, se renovam todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. É Ele, não sou eu. É Ele que me mostrou o quanto a vida é preciosa. Sabe o que é viver o impossível? É viver quando não há possibilidade de que você viva. Não existe nada mais raro do que a vida, nada mais impossível do que a vida. Olha para o universo à sua volta. Nós não descobrimos vida e nós fomos longe e não descobrimos vida ainda. Mas olha para o lado. Olha para o lado. Olha para a pessoa que está no seu lado. Sabe o que é isso? Vida. Não tinha possibilidade de uma vida ser gerada dentro de uma barriga. É impossível. Não faz sentido. Mas olha ali. Olha ali. Vida. É um dom gratuito que Ele nos dá. Assim na terra, como no céu. Deus te chama para viver uma vida abundante enquanto você não vive a vida eterna que Ele tem preparada para você. Deus não te chamou para a morte, não te chamou para o sofrimento, não te chamou para tirar a sua própria vida. Só que o mundo à nossa volta não muda. Porque esse mundo jaz no maligno. É a nossa percepção diante da vida, é a forma como a gente encara a vida que precisa ser transformada. Saul enfrentou a morte do mesmo modo que ele sempre enfrentou a vida, como um covarde. Como é que você enfrentaria a morte hoje? Da mesma forma que Saul? Ou olhando para frente e mesmo não vendo nada, você vê vida? Porque se for dessa forma, se for pensando, se eu morresse hoje, eu iria para a glória. É dessa mesma forma que você precisa encarar a vida. Dessa mesma forma. Jesus disse que da mesma forma que aconteceria no céu, pode acontecer aqui. E você tem esse poder. Você já recebeu esse dom. Você já recebeu o dom mais precioso de
todos, o seu coração bate. Você tem fôlego de vida, o Espírito Santo está fluindo sobre você. E o que Deus tem para fazer na sua vida, presta atenção, o que Deus tem para fazer na sua vida, através de você, o impacto que Deus vai causar através de você, vai causar muito mais efeito na sua alma do que tudo o que você viveu de ruim. Vai causar muito mais impacto na sua mente. É para isso que Deus nos chama. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E para você que talvez não tenha nenhum sentimento de cruzar essa linha, para você que já entendeu o que significa o dom gratuito, Jesus nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Não seja como a moça que entrou no ônibus, porque não existe nenhum incômodo na sua vida, nenhuma 3 horas da manhã, uma mensagem de WhatsApp, que não existe nenhum sono na sua vida que valha mais a pena do que salvar uma vida. Nada é mais importante do que salvar uma vida. E nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para curar. E eu tenho muita confiança nessa palavra do meu Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei que é a palavra dEle, que Ele sempre coloca na tua boca, que pode causar transformação, que pode causar um estrago nas portas do inferno. E é isso que eu faço toda a terça-feira, não é, Lu? Toda terça-feira. A gente vai lá para causar um estrago no terreno do inimigo. Para tirar das garras dele todos aqueles para quem ele tem mentido. E para dizer que ele não tem poder sobre essas vidas. Porque aqueles adolescentes e todos os que vierem foram lavados no sangue de Jesus. E o sangue dele tem poder. Eu quero orar pela sua vida. Eu peço que você curve a sua cabeça. E que você medite em como você tem enfrentado a vida. Enxergando vida eterna ou não. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Senhor, como eu te agradeço, Pai, pela minha vida. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor um dia me resgatou. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está neste lugar. Cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Cada coração. Que eu creio que o Senhor tem resgatado e tem resgatado todos os dias. O Senhor tem renovado a tua misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias, Senhor. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se nós estamos vivos, é porque o teu fôlego que flui através de nós. Se nós temos vida hoje, é porque um dia o Senhor entregou a sua vida por nós. E hoje nós podemos viver. Hoje nós podemos enxergar um futuro. Hoje nós podemos sonhar com um futuro. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, sobre todas as almas que se encontram angustiadas, todas as almas que não encontram mais um sentido, que perderam a alegria de viver, todos aqueles que perderam a capacidade de sonhar. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, renova os sonhos nos corações esta noite. Renova, Senhor, os teus sonhos em cada coração esta noite, Deus.
Mostra aos teus filhos o quanto o Senhor é Deus sobre a vida deles. E em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo agora todo o mal sobre a vida dos teus filhos. Caiu por terra agora. Toda sorte do inimigo lançada sobre a vida deles, todo desejo de atentar contra a própria vida, não tem mais efeito sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pelo poder do teu sangue vertido na cruz, o que nós temos aqui é vida, vida com abundância e vida que viverá para sempre, reinará ao teu lado. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos no teu poder, Senhor. Toca, Deus, nos corações. Que essa palavra entre onde eu não sou capaz de entrar, onde ninguém é capaz de entrar, mas o Senhor vai e faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, leva a tua cura. E eu digo isso e creio nisso porque eu vejo, Senhor. Eu vejo o Senhor curando, eu vejo o Senhor transformando. Então eu tenho plena confiança em Ti e plena confiança no Teu amor, no Teu grande amor, do qual nada pode nos separar. Eu te peço, em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor, todos os dias e nos resgata todos os dias, porque todos os dias nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos como igreja.